Fala galera tricolor, saudações tricolores, Matheus Benetti na área. E nesse vídeo de hoje, meus amigos e minhas amigas tricolores, a gente vai conferir como ficou o elenco do nosso querido e amadíssimo Flusão após o final da Copa do Mundo de 2026. Então sem mais delongas, bora pro nosso vídeo de hoje. E no pós-Copa do Mundo de 2026, torcedor tricolor, o nosso elenco ficou com um total de 3 goleiros. Tendo esses 3 goleiros, no caso, o Fábio, o nosso paredão, que com certeza é o titular indiscutível, o Vitor Eudes, que é o seu reserva imediato, e se trata de um goleiro, na minha concepção, mediano, logo de um goleiro que não está no mesmo nível do Fábio, mas também de um goleiro que pode o substituir ali em algumas partidas quando o Fábio não estiver à disposição. Temos também Marcelo Pitaluga vindo como terceira opção. Esse daqui a gente viu pouco atuar, logo não dá para ter um panorama a respeito do que esperar de Marcelo Pitaluga. Já na nossa zaga ficamos com um total de 7 opções, tendo como destaque principal a chegada do monstro, a chegada do Thiago Silva, tricolores. E a não saída de nenhum dos nossos zagueiros, apesar dos boatos envolvendo o nome do Freitas e do Ignacio, com possibilidades de deixarem o nosso clube nesse período de Copa do Mundo. As 7 opções ficaram então da seguinte forma: James, que se trata ali de um zagueiro que ultimamente vem sentindo o peso da nossa armadura, infelizmente, mas caso deixe de sentir o peso da nossa armadura, vai nos ajudar muito aí, com certeza, no restante dessa temporada de 2026, porque é um zagueiro que tem sim qualidade, mas infelizmente anda sentindo a nossa armadura. Freitas, esse daqui, infelizmente, muito inconstante, com muitas partidas abaixo do esperado. Julian Mijan, que na minha concepção tem que ser um dos titulares nessa zaga do nosso Flusão. Ignacio, que na minha concepção se trata de um zagueiro ali para compor o nosso elenco. Thiago Silva, um monstro, que deve ser o titular, com certeza aí, porque é o zagueiro entre todas essas 7 opções mais gabaritado. Igor Rabelo, outro zagueiro de composição de elenco, e o Davi, que deve ter aí somente oportunidades, caso a maioria dessa turma anterior que a gente falou para vocês acabe tendo alguma lesão. As nossas laterais ficaram à direita com 3 opções, sendo as 3 opções Guga, o titular, Samuel Xavier, o seu reserva imediato, e Júlio Fidelis, que na minha concepção precisa de ter mais oportunidades, enquanto que na esquerda a gente ficou com 2 opções, Guilherme Arana, o titular, e René, o seu suplente. Indo agora para o nosso meio de campo, mais especificamente para a nossa volância, o nosso elenco sofreu uma baixa nesse período de Copa do Mundo. A gente teve a saída do Facundo Bernal e não houve reposição de nenhuma peça. Dessa forma, ficando o Fluminense com um total de 5 opções. Sendo essas 5 opções, o Otávio, que é de composição de elenco, o Hércules, na minha concepção, um dos titulares, o Nonato, aquele que na minha cabeça, quando os titulares não estiverem à disposição, tem que ser o titular, Martinelli, o titular ao lado do Hércules, e o Alisson. Camisas número 10, tricolores. A gente não teve nenhuma contratação e também não teve nenhuma saída. Continuamos então com um total de 3 opções. Sendo essas 3 opções o Jefferson Savarino, que vem jogando aberto pela esquerda, como uma espécie de ponta esquerda, mas é camisa número 10. O Paulo Henrique Ganso, na ocasião o maestro, que teve o seu nome envolvido aí com possibilidade de sair do Fluminense, mas segue na nossa equipe. E Lúcio Maradonita Acosta, que na minha concepção tem que ser o titular. Nas nossas pontas, um total de 5 opções entre ponta direita e ponta esquerda. Sendo essas 5 opções Riquelme Felipe, que eu acredito que precisa ganhar mais oportunidades. Augustin Canóbio, na minha concepção, um dos titulares
aí pela direita. Soteldo, que a gente torce para que demonstre rendimento nesse segundo semestre vestindo a nossa armadura, porque é um jogador sim que tem qualidade técnica. Kevin Serna, que infelizmente vem aí numa sequência de partidas ruins e a gente sabe que pode render mais do que vem rendendo, até porque em 2025 o Serna chegou a demonstrar, assim como também em 2024, quando chegou à nossa equipe, que ele pode sim render mais do que ele vem rendendo nessa temporada de 2026. Por fim, fechando com o Wesley Nathan, que é um garoto que, na minha concepção, precisa de ir ganhando aos poucos alguns minutos, porque quem acompanhou o Wesley Nathan nas categorias de base do Fluminense, um pouco que seja, sabe que é um garoto que tem qualidade técnica. Sendo bem lapidado, vai nos ajudar futuramente, porque é um jogador bastante liso. Na nossa camisa número 9, nosso elenco ficou com um total de 4 opções, sendo o Castilho, o JK, o Germancano e a novidade sendo a chegada do Hulk, que não estava presente no período antes da Copa do Mundo. Com a briga aqui por titularidade sendo entre Hulk versus JK, já que o Castilho, conforme sabemos, ainda se trata de uma aposta, ainda não conseguiu se firmar com a nossa armadura, e o Cano é um jogador já com a sua idade mais avançada, portanto é um jogador para entrar no transcorrer do segundo tempo e ajudar a nossa equipe quando a gente precisar de ter uma força maior ofensivamente. Assim então, torcedor tricolor, ficou o elenco do Flusão nessa volta pós-Copa do Mundo. E a minha avaliação sobre esse elenco é que a gente consegue sim montar um bom time titular para brigar pelos títulos na Copa do Brasil e na Libertadores da América desse ano. Entretanto, olhando o Campeonato Brasileiro, eu já acho bem improvável, porque quando se fala de Campeonato Brasileiro, a gente tem que lembrar que você precisa de ter mais ou menos que 2 equipes titulares ali. Você precisa ter um time reserva que substitua à altura todos os seus titulares, e eu não vejo isso nesse plantel montado pelo Fluminense, e também, obviamente, pela vantagem toda colocada pelo Palmeiras. Mas e você que chegou até o final desse nosso vídeo? O que você achou a respeito de como ficou o nosso elenco? Você acredita que com esse elenco o Fluminense pode brigar por títulos nesse segundo semestre de 2026? Ou a diretoria tricolor precisa ir ao mercado e fazer contratações para reforçar o nosso plantel? Me conta aqui embaixo no campo dos comentários também toda a opinião de vocês, fechou? E esse é o nosso vídeo de hoje, atualizando vocês sobre como ficou o nosso elenco nessa volta pós-Copa do Mundo. E se vocês gostaram de conferir, de ficar por dentro, eu já vou pedindo que não deixem de deixar o like e também que não deixem de descer aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos do nosso Flusão. Fiquem todos com Jesus Cristo, saudações tricolores e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada!